Olá, telespectadores, aqui é Letícia Santos apresentando o programa Conexão Preta. PVMON e Conexão Preta com você. A nossa entrevistada de hoje tem uma carreira de sucesso. Nossa vereadora de Montenegro, Fabrícia de Souza, que vem nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Fabrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Fico grata, de poder fazer parte desse teu programa. E vou contar um pouquinho da minha história. A gente tem contado a história das personalidades negras de Montenegro, no sentido da gente poder contribuir, ou melhor, continuar contribuindo com a história da cidade. E a primeira pergunta que não quer calar: quem é a Fabrícia? A Fabrícia é filha da Anitta e do Osmar, irmã, a sexta de 11 irmãos, que é uma turma, né? É uma turma, né? A segunda menina da mãe, que lutou muito para fazer uma história. E hoje, com a graça de Deus, eu faço parte de uma história. A Fabrícia desde muito cedo, envolvida com causas sociais, filha da Casa da Sociedade Floresta, sim, sempre atuante, usou os irmãos também, sim, né? Fabrícia, como é que tu começou, a pensar na possibilidade, de contribuir com a sociedade, até de concorrer? Como é que surgiu, o trabalho que tu desenvolve hoje? É que eu sempre fui, pelas minhas dificuldades, eu sempre fui de estender a mão, Fui estendendo a mão para um, para outro. Eu sempre gostei de ser voluntária, Porque eu, quando eu passei algumas dificuldades quando eu era menor, eu tive pessoas que me estenderam a mão, que me ajudaram a crescer, como a mãe da minha filha mais velha, ela me estendeu a mão. Então, era uma pessoa que eu nem conhecia e ela me ofereceu a casa dela, me ajudou a criar minha filha até os 3 anos, Então, foi a pessoa que me estendeu a mão. E eu tive outras pessoas na minha vida também que estenderam a mão, porque eu não estender para o próximo. Eu tento dar um empurrão para que a pessoa consiga, porque muitas pessoas precisam só de um empurrão, e o resto elas lutam. Montenegro, uma cidade, a gente sabe a maioria branca, dessa questão da colonização, e daí a Fabrícia, uma mulher negra, periférica, do bairro Aeroclube, começa a desenvolver uma trajetória. Como é para ti ser mulher negra em Montenegro? Para mim foi um estalo que me deu a respeito de ser uma mulher negra na política. Eu sempre friso que eu entro nos lugares e eu presto um pouco de atenção. E eu tinha o hábito de ir no banco, levava meu tricô, ficava tricotando e ia analisando a situação. Pensava, meu Deus, não tem nenhum negro aqui. No cartório não tem nenhum negro. O único negro que eu vi atuante era o Diquinho no correio. E eu pensava, mas como? Eu pensava, mas como que não tem? Mas se eu vejo muitos negros estudando, o Atu, que é uma psicóloga, e teve que atuar fora da cidade, e então eu pensei assim, eu vou entrar para a política, vou tentar acrescentar, porque as pessoas já falavam que eu era política, Eu só precisava, pelo menos, dar o pontapé inicial, Que foi que eu fiz agora em 2020. Eu dei o pontapé inicial para minha trajetória política. E iniciar a trajetória política, foi tranquilo, Fabrícia? Grandes apoiadores, como é que funcionou isso? Normal, normal que não foi fácil. Não foi fácil, ainda não está sendo fácil de querer ser uma mulher negra na política. Não está sendo nada fácil, mas eu sei que as coisas vão se encaixando conforme o tempo, e eu com certeza vou ser uma boa política, mulher negra política. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando tu foi nomeada, vereadora na cidade, foi os amigos em comum.
Uhum. E um amigo muito próximo nosso, ele colocou assim: eu cresci com ela e eu me orgulho de ter crescido com ela. Isso, gente, é uma expressão de representatividade. É a gente poder se ver num personagem que está de uma forma adequada, que sem estereótipo, que está fazendo um trabalho que nos orgulha. E isso é muito forte, né, Fabrícia? Tu desde pequena, como eu, procurava pessoas negras nos espaços. Sim. Esses dias eu estava vendo uma comentarista, a Tia Má, e ela disse assim, ó, como é bom a gente chegar nos lugares e ver alguém negro. Como a gente se sente acolhido quando tu pode não conhecê-lo, mas a gente se sente mais próximo. Sim. Como é que é para ti isso, assim, se tornar representatividade na cidade de Montenegro, as pessoas que cresceram contigo poder ter essa oportunidade de ver uma mulher negra retinta, ou seja, uma mulher negra de verdade. De verdade. Uhum. Como é para mim é maravilhoso, né? Porque assim eu vou incentivar outras mulheres negras a tentarem a concorrer, colocar o seu nome à disposição, porque a gente fica um pouco acuado, né? Acha que não pode, que não é para nós aquela situação, mas é para nós sim. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e enfrentar e concorrer. Eu espero na próxima eleição ter muitas mulheres negras, né? Porque a gente tem muitas capacitadas para isso, que são políticas, mas não querem se envolver com medo do que vão pegar no momento, né? E eu creio que na próxima eleição vai ter várias mulheres negras e homens também, né? Porque dificilmente as pessoas não acreditaram que eu fui a primeira mulher negra. Falar que a primeira mulher negra é racismo. Não é, não. Mas é a primeira mulher negra vereadora do município. Então quer dizer que contar a verdade é racismo? Isso é a verdade, né? Porque é um município que vai fazer 150 anos e a gente sabe que, né, tivemos diversos vereadores, né, homens, diversas não, mas um número considerável de vereadoras mulheres, mas chama a atenção do fato de só em 2022, 150 anos depois, a gente tem uma primeira vereadora negra. Mas me conta, eu queria saber um pouco mais da Fabrícia, né? Poxa, 11 irmãos, lembro da tua mãe, lembro do teu pai também, né? Essa história de família, as famílias negras têm todo um outro jeito de ver a vida, né? Mais próximo. Muito próximo, muito próximo. Eu e o Quantos sobrinhos, Fabrícia? Olha que a última vez, a mãe contou, nós tínhamos 19. Agora deve ter uns 25, é muito sobrinho. Uns 25 sobrinhos. É muito sobrinho. Todos os meus irmãos têm filhos. Todos. Às vezes a gente até se perde, esqueci do fulano, esqueci do ciclano, porque é muito sobrinho, mas é muito bom. E assim, ó, o que é mais maravilhoso para mim é que eu sou a sexta, né? E a gente se ama da mesma forma do mais velho ao mais novo, é tudo a mesma proximidade, sabe? E eles me têm como referência de família. Quando a gente enfrenta alguma luta, eu estou sempre junto com eles, e eles estão sempre comigo também, me dando força, sabe? Mas é maravilhoso ter bastante irmãos. E eu hoje, se eu pudesse, eu teria mais filhos, porque a situação que a gente vive, assim, de amor, é tão maravilhosa. Daí a gente ter poucos filhos, daqui a pouco a gente perde a mãe, a gente perdeu a nossa mãe, né? Então, o que sobrou para nós? A gente perdeu a mãe e depois a gente perdeu o pai. O que sobra para nós é a nossa união. Os irmãos. Se fosse eu e mais um, seria muito mais difícil. E como a gente é um monte, então é mais fácil. Um dia tá triste, o outro vai lá e segura, porque não é fácil perder a mãe, ainda mais a minha mãe. A minha mãe era atuante, era da família, assim, ela era a chefe, nós chamava ela de xerife, que ela que conheceu ela, né? Eu conheci ela. A mãe era demais, assim, ó. No domingo era almoço, a mãe chegava lá, a mãe tava com tudo pronto e todo mundo se reunia na casa da mãe. Hoje a gente não se reúne tanto, assim, como a gente se reunia todo final de semana, todo domingo. Mas assim, eu procuro fazer, eu encontro todos os meus irmãos pra gente fazer almoço,
ou jantar todo mundo junto, né? É maravilhoso. E assim, ó, a gente conhece a família, sabe que é uma família atuante em Montenegro, né? Tanto no campo social, cultural, de saúde, Sim. né? A gente sabe que vocês têm uma contribuição muito interessante, inclusive, né, em outras áreas. Como é que é isso para ti? Porque a Fabrícia, se vocês não sabem, ela tem irmãos cantores, ela tem administradores, ela tem de todo, tem artesão, a minha irmã tem artesã. Eu sabe que a gente lá em casa a gente não teve oportunidade de estudar, né? Estudar e quase todos foram estudar depois de mais velho. Porque a gente, quando a mãe se separou do pai, a gente teve uma vida um pouquinho mais turbulenta, sabe? Eu sempre pensava, se a minha mãe tivesse continuado com o pai, hoje eu seria uma doutora. Se não tiver, por isso que eu prezo muito a família. Eu prezo muito a família, porque se a minha mãe não tivesse separado do meu pai, eu seria uma doutora. Com certeza seria uma doutora. Porque eu me lembro bem que meu pai me incentivava e era um amor assim de todos juntos, né? E eu sempre fui muito inteligente. Eu era bem inteligente, sabe? E daí, das circunstâncias da vida, eu tive que parei na quinta série. Aí então, depois quando eu fiquei mais velha, eu passei algumas não, bastante turbulência, que é difícil de esquecer. Mas eu dizia assim, eu vou estudar. Daí eu me casei, daí o meu marido é muito estudioso. É muito estudioso. Amo demais, dá conta, né? Aí eu fui estudar, comecei estudando, trabalhando. Eu trabalhava, eu não sei como que eu conseguia fazer isso. Eu trabalhava na JBS de noite, eu trabalhava de tarde em casa de família, terminava a casa de família às 5 horas, ia para aula de violino, e do violino eu ia para o CIEP. Não sei como que eu tive essa energia para fazer tudo isso de uma vez só. E eu trabalhei na JBS de noite porque eu queria construir minha casa e o meu marido estava fazendo faculdade. Daí eu pensei, eu vou ter que arrumar outro trabalho para acrescentar a renda da casa, para ajudar ele, né? Aí eu arrumei um trabalho nessa casa de família e eu gostava muito, gosto muito de violino. E aí fui estudar violino e fui pro CIEP. Daí, quando a dificuldade, eu estava usando o ônibus, tudo, daí o meu marido disse, tu vai ter que fazer uma carteira de motorista. Daí eu disse, eu vou ter que fazer. Aí fiz uma carteira, para fazer esse trajeto todo aí, não tinha como fazer de ônibus, que era muita corrida, né? Muito corrido mesmo. Fiz uma carteira de motorista, uma carteira de moto, e daí eu consegui fazer tudo. E eu tive um chefe muito bom, sabe, lá no CD da JBS, onde eu trabalhava, muito bom, muito bom. Que ele me disse, eu olho para ele às vezes, eu digo, sou grata pela vida dele, porque ele disse assim, tu não vai deixar de estudar. Nem que tu fique um pouquinho mais de manhã, antes de terminar o horário, mas tu não vai deixar de estudar, tu vai e estuda. Daí dali para cá, daí eu pensei, depois eu pensei, vou fazer uma faculdade. Eu pensei, o que eu vou fazer na faculdade? Vou ter que fazer, para mim aprender, vou ter que fazer uma coisa que eu goste. Porque eu já passei por uma série de coisas e que eu tive que tomar, eu perdi um irmão, e aí eu fiquei muito doente e eu tive que tomar antidepressivo, e o antidepressivo termina com a pessoa, assim, no caso de memória, é muito difícil. Eu pensei, vou ter que fazer eu vou fazer gestão pública, que é uma coisa que eu gosto e que eu vou aprender. E exatamente, está sendo maravilhoso para mim estudar. Então temos mais uma gestora pública? Sim. Conta essa história, sim. Como assim? Sim, ano que vem eu já me formo. Temos formatura à vista? Sim, vai ser, eu acho que, como eu não tive a minha festa de 15 anos, não tive desde 18, nem de casamento, eu acho que essa vai ser a festa da minha vida. Vai ser minha formatura. Tá. Fabrícia, uma parte da tua história que eu acho que é bem interessante é a questão de ser mãe de 3 mulheres negras. A Fabrícia foi mãe cedo, muito jovem, sim, né? E a gente sabe que boa parte das mulheres negras são mães solos, que têm dificuldade assim, em pensar, em cuidar de suas filhas.
Hoje a gente sabe que tu tem uma pessoa maravilhosa ao teu lado que te apoia, enfim. Mas me conta essa história, porque criar mulheres negras é realmente uma ação diferente de tudo que a gente faz, né? Trabalho a gente luta, ativismo a gente faz, criar filhos é delicado, criar filhos negros mais delicado ainda. Só que criar mulheres negras é a gente poder assegurar ancestralidade por 6 gerações. É a gente trazer a informação, o cuidado da família por mais de 60 anos. Eu fui mãe da Mona com 17 anos, e foi bem difícil para mim, porque eu também fiquei um pouco rebelde pela separação da mãe e do pai, foi difícil. Aí eu conheci essa mulher, né, que me deu amparo, que me estendeu a mão e me deu um lugar para morar na casa dela. E aí eu comecei a trabalhar em casa de família e tal, para criar a Mona. E aí a madrinha dela me ajudava, que é eu botei ela de madrinha, e a Mona chama ela de mãe até hoje, né? Daí chegou um dia que ela disse: Fabrícia, tu vai ter que te decidir. Ou tu passa ela para mim, ou tu fica com ela. Daí eu pensei: não, ela é minha. Eu morava em casa de família, né? Daí eu vinha só final de semana, e eu peguei e abandonei tudo. Trabalho, tudo. Tu ia trabalhar, tu deixava a tua filha com os cuidados da madrinha. E ficava a semana toda. A semana toda, porque em Novo Hamburgo a casa de família não se vinha, não podia sair todos os dias, tinha que ficar morando, né? Aí, quando ela disse isso pra mim, eu disse: não, eu vou ter que ficar em Montenegro, vou ter que dar jeito. E peguei e vim pra Montenegro, aluguei uma peça, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nenhuma cama pra mim. Foi tu pra peça? Foi eu e a peça. O que eu vou fazer? E Deus é tão maravilhoso que a minha mãe trabalhava numa empresa aqui na 287, a 287, né? Sempre me esqueço. Aqui. E tinha um senhor que trabalhava com ela, e eu fui ali conversar com a mãe, porque eu não sabia o que eu ia fazer, que eu não tinha nada, não tinha nem fogão, não tinha nada. O senhor disse bem assim, ele ficou escutando, ele disse: eu tenho cama, eu tenho fogão, ele me deu tudo assim, tudo usado, mas me deu tudo para botar dentro da casa. Aí dali eu comecei a criar casca e ficar mais firme. Eu trabalhava, levava lá creche de manhã e tudo, né? Aí foi em 1999. Como o tempo passa, né? Passa, né? 99. Aí em 2000 eu conheci o meu atual marido. Eu estava vindo do trabalho. Eu digo, as pessoas acham bom conhecer uma pessoa no bairro, conhecer a pessoa não sei onde. Eu conheci meu marido no centro. Eu fico impressionada. Eu conheci meu marido no centro. Até toda vez que eu venho aqui no Prestígio, eu falo, tu vê, né? Pro senhor ali, eu não sei o nome dele, nunca perguntei. Eu conheci meu marido no teu bar. Tem o bar que eu digo que ele estava indo com a amiga dele, daí a gente foi tomar um refri e eu fiquei conversando com ele lá. Eu conheci, vai fazer 23 anos que eu tô casada. e aí tô com ele até hoje, né? E daí passou 5 anos, eu tive a Eduarda, né? Que é a minha do meio, que é uma filha maravilhosa também. E depois, mais 5 anos, eu tive a Ana Luísa. Mas as minhas 3 filhas são maravilhosas. Eu fico impressionada com o amor que elas têm por mim, o achego é tão maravilhoso. Eu acho que eu fiz um belo papel de mãe. Eu fui uma boa mãe. E elas te acompanham, Fabrícia, assim, porque, né, tu é ativista da comunidade religiosa, trabalhos voluntários, né, tá envolvida sempre no cenário de Montenegro. Como é que é isso para as meninas? Elas são atuantes, né? Se eu tenho que fazer, arrumar uma cesta básica, elas me ajudam de um lado, de outro. Se tiver que levar, elas vão comigo levar. Se é de noite, não tem horário. Elas são realmente minhas voluntárias, as gurias.
porque elas não se negam a me ajudar, a ver que eu estou sentindo a dor do próximo, elas, a gente vai dar um jeito, e fala com o outro que a gente consegue resolver. As três são maravilhosas. As três. E isso é importante, né? A comunidade negra, a gente sempre tem esse cuidado do envolvimento da família, né? Esse programa mesmo, a gente conversando e divulgando, um dos temas é a família. Sim. Porque para a comunidade negra isso é muito importante, até não só em casos de ativismo, assim, que é proteção, porque desde muito cedo a gente precisa passar a nossa percepção para os nossos filhos. Sim. Será que alguma delas vai ser política? Eu acho que não. Eu acho que não. Não vai ser. Elas são assessoras. Sim, são minhas assessoras. As políticas, acho que não. Acho que não. A Eduarda vai ser biomédica, né? Ela gosta de ser assistente social, de ajudar assim, mas política, não. Porque ela sabe que não é fácil ser uma mulher negra política. Elas estão vendo o que eu passo e elas não vão querer. Não vão querer. Até esses dias a Eduarda perguntou para mim, mãe, tu quer continuar? Eu disse, olha, Eduarda, eu vou orar a Deus e vou ver, né? Mas eu sinto que é isso que Deus quer da minha pessoa. Porque vocês vão achar assim demais. Mas eu sempre pedi a Deus para mim ser alguém. Porque eu escutei muito que eu nunca seria ninguém. E Deus preparou esse momento para mim que foi sobrenatural, como a gente fala, né? Você já falou sobre isso, foi sobrenatural para minha vida. Tem muitas pessoas que acham que as coisas têm que ser tudo pelo lado financeiro, mas não, para mim tem algumas coisas que é emocional, que eu precisava disso para minha vida, porque de eu escutar desde nova, tu nunca vai ser ninguém, foi muito difícil mesmo, sabe? E a gente vem de um tempo, assim, porque eu e a Fabrícia, nós somos contemporâneas, que além de escutar, havia uma questão de realmente a gente não ter alguns exemplos, né? Exatamente. De que às vezes era difícil a gente se ver em espaços que hoje têm sido ocupados e normalizar isso foi muito difícil. Eu passei uma vida toda em escolar com poucos referências de olhar e dizer, eu sou uma negra retinta, assim como a Fabrícia, e por um tempo a gente não via nenhuma negra, né, de cabelo crespo. Sim. O padrão de beleza era um padrão que a gente nunca ia, enfim, dar conta. E na TV e nas novelas também, sim. Enfim, todas as influências que a gente tinha diziam ao contrário, não nos incluíam. Hoje a gente já está vendo uma mudança, né, Fabrícia? Tu é um exemplo, eu faço um trabalho também. Será que é mais fácil para as nossas mulheres hoje? Continua difícil? A gente já tem representatividade suficiente? Não, continua difícil. Continua muito difícil. Continua difícil, sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, ó, muita gente não votou em mim porque eu falava que eu queria ser a primeira vereadora negra de Montenegro. Porque acham que é um mimimi, que é um vitimismo. Mas não é um vitimismo. A partir do momento que as pessoas terem consciência que isso não é um vitimismo, é uma realidade. Porque não tem mesmo. Não tem mesmo. As pessoas das outras cidades ficaram impressionadas com a situação. O fato de tu assumir como vereadora teve uma repercussão em muitos setores do movimento negro. Sim. A gente, inclusive, recebeu assim, muitos elogios de outros lugares, né? Não só da região, não só do estado, porque sim, é um feito. Sim. Né? Tu entra no hall de vereadoras negras do Brasil. Agora, sim, para te situar, gente, por que tu acha que ainda a gente tem um número pequeno de mulheres negras na política? Qual é a tua opinião em relação a essa baixa participação? Porque, sim, a gente tem uma representatividade maior, mas não equiparada. Não, medo. Nem a mulheres brancas, nem a homens negros, muito menos a homens brancos. Eu creio que seja um medo
porque a gente escuta cada barbárie. Eu escutei cada barbárie. Um senhor me falou, capaz que eu vou votar em ti. Eu fiquei olhando para ele e pensei, o que ele vai me falar? eu imaginei o que ele ia me falar, né? Então, o que aquela neguinha quer? Não vai fazer 20 votos. É uma coisa assim. Então as pessoas levam isso. Por causa do crédito. Fico com medo, não tem como não ficar com medo. Mas eu não tive medo e eu não tenho medo. Porque ali foi uma experiência. Se eu não tivesse colocado meu nome à disposição, eu nunca iria saber. Eu nunca iria ser. Como que eu quero ser se eu não vou colocar meu nome à disposição? Ser alguma coisa. Tem vários pontos de ser alguma coisa. Eu sonhava muito que eu queria ser da aeronáutica, ser médica, ser isso e aquilo. E conforme foi indo a minha vida, eu não tive essa oportunidade, né? Não tive essa oportunidade de estudar, e hoje está muito mais difícil estudar numa universidade presencial, porque o valor do médico é um absurdo, né? Então, olha, Letícia, eu espero que as gurias não fiquem mais com medo de colocar o nome à disposição, de passar vergonha, né? Nem que fizer 5 votos, mas aqueles 5 votos é um voto. Né? Porque é muito mais uma questão de participação, muito mais uma questão da nossa sociedade poder cogitar a possibilidade de uma mulher negra, né? Sim. E poder também pensar na quebra de paradigmas. Perspectivas de futuro. Tu já pensou no futuro de Montenegro? O que talvez a gente possa contribuir, o que a gente possa fazer? Eu sei que eu posso contribuir bastante. Muito, muito, muito. Nesses dias que eu tive vereadora, eu coloquei alguns projetos, eu tenho muitas ideias, eu tenho uma visão bem ampla das coisas que necessitam ser feitas, mas eu só preciso do espaço e do apoio. Ai. Tem tantas coisas eu vi que tu está bem emocionada. Tem tantas coisas que a gente quer falar, mas a gente não fala porque ninguém é obrigada a votar porque eu sou negra, mas sim por acreditar no que eu possa fazer. É esse crédito que eu quero. Eu quero o crédito não por eu ser negra, eu quero o crédito pela capacidade, pelo que eu posso fazer. Por isso que eu sempre penso assim, será que eles pensam? É lógico que eu vou pensar porque eu sou negra. Eles acham que o negro não tem capacidade para trabalhar de gerente de um banco ou trabalhar num cartório. Quantos negros qualificados tem aí? Tem um negro que eu amo ele de paixão, é o Xande, que inclusive é teu primo, né? Um negro amor da vida. Que estuda, que se dedica, né? Na cidade a gente tem vários expoentes. E uma das propostas no trabalho, do projeto, do programa Conexão Preta, é justamente trazer à sociedade essa discussão de onde estão os negros em Montenegro. Fabrícia, foi um prazer enorme te ter aqui, ouvir a tua história, poder contribuir com o Montenegro, dizer que, olha, ela tem planos, gente. Acho que vale a pena a gente conversar, a gente discutir, a gente conhecer a trajetória dessa mulher maravilhosa. O que tu quer dizer para os nossos espectadores agora, para finalizar? Confie em mim. Eu sou uma mulher de fibra, uma mulher de garra, e tenha certeza que se me derem uma chance, eu não vou decepcionar a população montenegrina. Meu muito obrigada. Foi um prazer enorme te ter aqui. Conexão Preta e TVMON com você. Esperamos você na próxima, porque teremos mais uma personalidade negra conosco. Abraço.